Bem-vinda, Suzana, bem-vindo, professor Beto, que bom estar com vocês aqui. Suzana, que é advogada da Frente Servir Brasil, que é a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público lá no Congresso Nacional, e que eu tenho a honra de ser o presidente, o senador Randolfo Rodrigues tem a honra de ser o vice-presidente, e o senador Contarato, Fabiano Contarato, tem a honra de ser o nosso coordenador. Então, obrigado por ter vindo. Eu sei aí dessa sua agenda comprometida de advogada guerreira e que apoia sempre o serviço público brasileiro. Tenho muita alegria de trabalhar com você, Suzana. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui te acompanhar nessa luta em defesa do serviço público e dos concursos públicos, da moralidade, da legalidade na administração pública. É sempre uma honra. Só chamar que nós estamos Obrigado. aí. Muito obrigado. Eu também quero agradecer meu amigo, professor Beto. O professor Beto Fernandes é uma autoridade nos concursos públicos, tanto no Distrito Federal quanto no Brasil, um dos maiores professores desse país. É um professor que tem uma trajetória muito conhecida, especialmente nos conhecimentos bancários, mas que atua em diversos concursos e que, além de tudo, é a pessoa que me ajuda intelectualmente na preparação de todos os conteúdos do nosso mandato, especialmente aqueles conteúdos de conhecimentos gerais, de conhecimentos sobre Brasília, que o mandato parlamentar tem que ter, ainda mais se for mandato de professor. Professor Beto Fernandes, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, professor Israel. Fico honrado em participar aqui dessa mesa, desse debate, em especial para defender aqueles que mais precisam nesse momento, né? Os concurseiros que estão aí nessa luta para conseguir um lugar ao sol, conseguir a ascensão social, que no país o concurso público é uma das formas de realizar essa redistribuição de renda, essa forma de você conseguir realizar justiça social. Então, eu sou um defensor nato do concurso público, a minha vida foi transformada graças ao concurso público e muito fico espantado e com medo de ver um projeto como esse sendo apresentado para ser votado no Congresso, professor. Eu fiquei já preocupado, gente, quando eu vi que o Partido Novo pediu urgência na votação. E eu falei, olha, se o Partido Novo quer votar isso logo, alguma coisa tem de errado. Nós nos oferecemos para ajudar o deputado Eduardo Cury, que foi o relator, ele nos ouviu, mas me parece que o texto é fraco, né? O texto não é só fraco, mas o texto gera alguma insegurança jurídica, e é sobre isso que eu queria falar. E antes de começar com algumas questões que eu vou colocar para vocês e deixar vocês comentarem, eu queria explicar o que é uma lei geral dos concursos. Uma lei geral de concursos públicos, ela uniformiza as regras que asseguram a acessibilidade dos cargos públicos. Então, essa legislação, ela permite que a competição seja justa, que a seleção seja justa e que os candidatos mais qualificados sejam os escolhidos. Quando a gente faz uma lei geral dos concursos públicos, a gente quer a consolidação do serviço público e a gente também quer garantir a melhoria nas provas de serviço público e mais justiça para os candidatos. Porque o candidato é o que mais sofre. É prova cancelada, é prova mal feita, é desobediência ao edital. Então é para isso que serve uma lei geral sobre os concursos públicos. Aqui no Distrito Federal, nós fizemos uma lei geral dos concursos, eu escrevi o texto, convenci o governador a assinar o texto e fui o relator na Câmara. E esse texto, ele garantia, por exemplo, 90 dias entre o edital e a prova. Ele proibia que o Distrito Federal fizesse 2 provas no mesmo dia, porque tem gente que está estudando para 2 ou 3 provas parecidas, e aí eles colocam a prova no mesmo dia, o candidato não pode fazer. A lei aqui do Distrito Federal, ela era uma lei que defendia, ela é uma lei que defende o concurseiro, defende a pessoa que vai prestar concurso. Mas essa nossa lei, o PL 4949 de 2012, que vale aqui no Distrito Federal, deveria valer para o Brasil inteiro.
E é por isso que a gente pediu para o Congresso Nacional, especialmente o deputado Eduardo Cury, levar em consideração essa lei do Distrito Federal, que é considerada a melhor lei do Brasil. Só que o PL 232 não saiu do jeito que a gente esperava. Não ficou bom. Por quê? Primeiro porque ele não tratou dessa confusão entre as normas, entre as regras existentes. Ele mantém a possibilidade de abusos cometidos pelas bancas examinadoras. Ele não trouxe mais transparência ao processo. E, assim, pode ser que haja ainda mais judicialização das provas, porque ele aumenta o caráter subjetivo de algumas das provas. Então, o concurso público mal feito prejudica os candidatos, prejudica a administração pública, prejudica a população que fica sem os melhores servidores. Então, diante disso, eu queria começar aqui, professor Beto, falando sobre essa ideia de trazer aí uma nova modalidade, de permitir uma nova modalidade de provas, que já é permitida, mas que agora me parece que vai passar para a mão da própria banca decidir se vai ou não cobrar essa prova. A gente teve aí a proposta de provas online, o que me preocupou um pouco, e a adição do critério de competência comportamental. Competência comportamental, eu acho que eu vou inverter, vou passar para a Suzana, porque ela primeiro fala do ponto de vista jurídico, e depois eu queria ouvir você, Beto, pela sua experiência como professor, né? Será que esse negócio de competência comportamental vai funcionar? Suzana, o que você acha disso? Bom, professor, a gente sabe que, de certo modo, comportamento já é avaliado hoje nos concursos públicos. Então, só para esclarecer, a lei, ela previa que vai poder avaliar conhecimentos, competências e habilidades. A questão das competências diz respeito a comportamento dos candidatos. Então, por exemplo, uma prova que avalia psicotécnico e psicológico, de certo modo, é uma prova que avalia o comportamento do candidato. E isso já existe regulamentação em algumas categorias expressas em lei de que tem que haver uma prova psicotécnica, muitas vezes para carreiras policiais, né? Carreiras desse gênero de segurança pública tem isso. O que está nos preocupando, professor, é porque a lei, ela não esclarece, não deixa de uma forma clara e objetiva que tipos de comportamentos serão cobrados. Então, ela dá um rol que não é taxativo, é um rol exemplificativo do tipo de comportamentos, né, dessas competências que podem ser cobradas. Então, ela fala do psicotécnico, mas deixa aberto para a comissão organizadora do concurso público escolher outros tipos de avaliação. Então, eu até brinquei com o professor aqui, né? Se a banca quiser colocar que uma das provas é resolver o cubo mágico ou fazer sudoku para avaliar concentração, vai poder, porque a banca está falando porque a lei está colocando que é uma questão só de um rol exemplificativo e que a própria banca vai poder definir que tipos de habilidades que o candidato tem que ter e que tipo de prova vai poder avaliar isso. Então, a nossa preocupação em ser área de concurso público, principalmente do ponto de vista jurídico, é sempre evitar subjetividade, né? A quebra da impessoalidade do concurso. A gente tenta que os concursos sejam feitos da forma mais objetiva possível para evitar arbitrariedades e para evitar abusos. E a gente vê muito abuso hoje em dia em prova de psicotécnico, e não é à toa que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência hoje de que prova de psicotécnico só é válida se a lei da carreira tiver expresso isso. E isso não está disposto na lei do concurso, nesse PL agora, o que seria ideal, até para a gente finalmente consolidar em lei, positivar a jurisprudência que é do Supremo Tribunal Federal. Essa seria uma boa oportunidade para a gente positivar bons entendimentos jurisprudenciais. E isso não está sendo feito agora. Então, essa questão dos comportamentos, por mais que seja uma coisa que o candidato já tem conhecimento, na forma como está colocada, traz preocupação de quebrar a objetividade, né, e a impessoalidade do concurso. Perfeito, quer dizer, o próprio sentido do concurso público se perde, né? Porque a ideia do concurso público é diminuir a interferência política para a entrada dos servidores no Estado, né? Então, se você é subjetivo, você dá espaço para aqueles que têm poder
exercerem o favoritismo. Professor Beto, você quer comentar sobre isso? Então, nesse ponto, o que a gente observa é que eles querem, o PL permite uma margem justamente para que você possa, após a primeira etapa do concurso, já trazer na segunda etapa, como se fosse assim, olha, passa na primeira etapa que na segunda a gente te garante. Sabe? Dá essa possibilidade de... A gente tem duas formas da gente pensar. Se a gente pensa, digamos assim, de uma forma virtuosa, a ideia seria, olha, você faz a prova e nós somos os mais capazes para avaliarmos quem seriam, dentre os aprovados na prova objetiva, os mais capacitados de acordo com aquilo que está na nossa mente, que seria o mais ideal. Então, se a gente está no mundo ideal, onde não existe favoritismo, não existe apadrinhamento político, você vai pensar, poxa, legal, a banca vai então agora escolher os melhores, de acordo com os critérios que o órgão entende que sejam os melhores. Só que a gente sabe que na prática o que vai acontecer é uma forma de você encontrar um jeitinho de colocar a reforma administrativa dentro do concurso público. Porque se você analisa, a reforma administrativa está entrando aqui nesse momento. Por quê? Porque eles já queriam, em algumas situações, desobrigar o concurso público. A possibilidade da forma como está permite que... Beto, ainda está cortando muito. Você vai ter que achar um ponto aí perto do seu molde. Outro lugar. Eu acho que o próximo ponto, Suzana, é saber que esse é um projeto que tem muitos pontos polêmicos. Por exemplo, publicação de novos editais antes que todos os convocados do certame anterior sejam empossados. Todos os aprovados no certame anterior sejam chamados, né? Como é que pode uma coisa dessa? Isso, professor, esse é um ponto que eu acho que vai afetar muita gente, porque a gente sabe que muitas vezes a banca não abre muitas vagas, né, inicialmente, abre poucas vagas, então abre 10, 15 vagas, até dependendo do concurso, alguns concursos que são mais disputados, mas muita gente fica muito próxima, né, fica ali e fica na expectativa de que, sei lá, às vezes dentro de um ano e meio, vai conseguir ser chamado. Inclusive, a jurisprudência do Supremo tinha vários precedentes de que se ficasse comprovado que havia uma disponibilidade de vaga, que alguém havia se aposentado ou que estavam contratando terceirizados. Nessas situações, voltou, né, Beto? Vamos ver se agora dá certo. Assim que eu terminar aqui, a gente passa de volta para você. Sim. Então, o Supremo tinha essa possibilidade de que candidatos, mesmo que não aprovados dentro do número de vagas, se eles fossem aprovados no concurso e comprovado que havia necessidade de mão de obra dentro da administração, os candidatos poderiam ser convocados, ou mesmo a própria administração, a gente conhece, né? Rodou a lista rodou. Então, muita gente, às vezes, que não ficou ali nas primeiras vagas, mas dentro do prazo de validade do concurso, estava com uma boa colocação. O que está nos preocupando agora? Que essa norma geral está prevendo que a administração pública, mesmo antes do término da validade do concurso público, com candidatos aprovados, coloca que é em caráter excepcional, mas a gente sabe que uma justificativa de excepcionalidade, hoje em dia no Brasil, tá quase, vale tudo, né? Tá um negócio complicado. Então a gente sabe que é um pulo para isso acontecer. Então, vai poder publicar um novo edital antes de chamar candidatos que estavam aprovados dentro da validade do concurso. Então, isso é uma questão que preocupa muito, porque é isso, assim, e você for pensar, tem gente aprovada, já gastou dinheiro público, já tem gente selecionada, qualificada para ser chamada, e vai fazer um outro concurso dentro do prazo de validade. Então, isso é um ponto também que a gente não acha que é justo com aquelas pessoas que se prepararam, porque para ir para uma prova você tem que viajar, você está estudando há muito tempo e vai começar tudo de novo, sendo que tem gente habilitada a ser chamada, sobre a desculpa de que as vagas não tem candidato suficiente. Chama os que já estão aprovados e se precisar fazer mais um concurso, faz um concurso. Então, esse é um ponto polêmico também, professor, que os concurseiros têm que ficar atentos, que está hoje previsto nesse PL. Eita ferro, hein? Complicado, né? Você não chamar e você já fazer um próximo concurso. Tá demais, viu? Beto? É complicadíssimo isso aí. Então, 2 pontos, né? Então, o que acontece? Primeiramente, né, quando você coloca subjetividade no processo, permite que
Se na primeira etapa do concurso você é aprovado, o examinador poderia pensar quem ele bem entendesse que fosse a pessoa mais viável. Isso na segunda etapa. Aí vamos supor que era um concurso para 150 vagas, que é o caso do BRB, Banco de Brasília agora, e mais 150 para cadastro reserva. Aí, primeiro, esse PL não fala nada sobre concurso que só com vagas para cadastro reserva. Nós tivemos alguns concursos sobre isso, um concurso da Caixa Econômica, que até hoje está na Justiça, um concurso de 2014, que até hoje está na Justiça e que ainda tem candidatos sendo convocados, justamente por essa insegurança jurídica. E aí o que ele me faz? Ele simplesmente coloca um dispositivo que vai permitir que, veja, eu fui aprovado no cadastro reserva, mas como a administração não vai precisar só daqueles 150 que estão ali, precisa de 300, ao invés de chamar os 150 já aprovados, eu jogo no lixo tudo que essas pessoas fizeram para fazer um novo concurso. Qual é a lógica disso? Não, e não Então, é não faz nem um econômico, né? Nem o princípio da economicidade ele está seguindo, porque um concurso custa caro, né? Exatamente. Então, assim, no meu ponto de vista, como professor, o que eu vejo é que não se trata de uma lei geral dos concursos públicos, professor Israel. O que nós temos aí é um arremedo de normas que vem regulamentar a ação da administração pública dentro dos concursos públicos. Em nada tem a ver com a lei geral de concursos públicos. Se ela for considerada uma lei geral, todos os estados deveriam segui-la como exemplo, mas eu não tenho nem condições técnicas de, usando só o que está lá, fazer um concurso público. Eu não dou segurança jurídica para o concursando. Ele não tem segurança jurídica se ele seguir só as normas que estão lá. O que eu acharia interessante, aí, aproveitando aqui o seu cargo, algo que, quando você estava aqui como deputado distrital, você ouviu todo mundo, professores, os alunos, foi ouvindo toda a comunidade, né, interessada, e aí a gente conseguiu fazer uma lei completa. Eu acredito que seria interessante a gente fazer um tipo de norma que ela fosse uma norma geral para todos os entes federativos e uma norma específica para a União. Porque essa norma específica para a União, ela já orientaria as demais unidades da federação. É assim, Suzana, sabe? A lei 8666, a antiga lei de licitações e a nova lei de licitações. Traz regras gerais para todo mundo e eu já dou o meu exemplo, trazendo normas específicas para a União. E aí sim, quando você pega um modelo que seja semelhante ao modelo da lei distrital, levando para o âmbito da União como norma geral para todo mundo e alguns pontos, normas específicas para a União, se fizer sentido para o Estado, para o município, aplica-se as normas específicas da União para o seu Estado. Se não for, você adapta para a sua realidade. Sim. Agora, da forma como está, simplesmente trouxe um conjunto de regras que estão pensando apenas na administração e em nada no candidato. Cada dia você tem mais conteúdo programático nos concursos públicos. E você não tem um prazo mínimo entre publicação do edital e a prova. E ainda inclui esse tema competência para ser analisado, que garante subjetividade. Eu coloco um concurso para 30 dias, já querendo direcionar para alguém que já sabe que isso vai acontecer, por exemplo, e ainda coloco na segunda etapa algo relacionado a um critério tão subjetivo como esse. E tem outro ponto aqui que eu acho que a gente precisava dizer, é que além esse ponto já é subjetivo. Agora, Suzana, parece que teve uma alteração em relação à primeira versão do relatório da CCJ, que aquele relatório previa que a avaliação de competências seria obrigatória e agora ela é facultativa, não é isso? Isso, esse é aquele ponto que a gente comentou no começo, né? Sobre as dúvidas a respeito do que vão ser essa avaliação de competências. Na primeira versão,
que foi aprovado na CCJ, na Comissão de Constitucionalidade e Justiça, ela previa que seria obrigatória ter essas 3 fases nos concursos: conhecimentos, competências e habilidades. E agora, nessa redação final, aquelas competências que a gente comentou aqui no início da live, elas são optativas. Mas tem ainda esse problema de que, mesmo sendo optativas, a gente não tem muito conhecimento sobre qual é o tipo de prova que a banca examinadora vai escolher para avaliar essas competências. Então, isso é um ponto que traz bastante preocupação para a gente. E eu acho que, até seguindo um pouco nessa linha do que o Beto vinha colocando, sobre uma lei que não é feita para as pessoas que fazem um concurso público, mas é uma lei que é feita estritamente para a administração. Isso é muito verdade, porque um monte de normas que poderiam trazer mais segurança jurídica, mais equidade para os concursos não estão sendo incluídas. Então, por exemplo, uma previsão de um prazo mínimo, como é na lei distrital, que foi redigida e com a liderança do professor Israel, não tem esse prazo. Então, os candidatos ficam sujeitos a prazos muito curtos. Se tiver alteração no edital, não tem nenhuma previsão de que tem que ter um prazo mínimo. Se tiver cancelamento, suspensão... Né? Aqui no DF, Exato. Saiu o edital, a prova só pode acontecer 90 dias depois, por causa da nossa lei. E se mudarem o edital, se mudar o conteúdo do edital, tem que reabrir o prazo de 90 dias. Pelo que eu vi, a legislação está trazendo 60 dias, ou isso foi tirado, você sabe? Não, professor, hoje, essa última versão do relatório, ela não está prevendo esse prazo mínimo para uma publicação de edital. Eu vou só ver, porque a gente sabe que no Congresso Nacional as versões vão alterando, né? Tudo, né? De hora Mas pra outra a muda. última versão que eu avaliei, que é a que a gente está discutindo, ela não traz esse prazo mínimo da publicação do edital, que é um absurdo, um item básico, né? Porque que é um item básico para uma lei. É um problema no Brasil, né? Sai o edital hoje, marcando a prova para daqui um mês, e geralmente o amigo do governador já está sabendo que o edital vai sair meses antes, né? Ele começa a estudar, né? E a Lady Roque perguntou agora há pouco aqui, minha amiga querida, se está fácil aprovar ou não. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Lady. A situação não está fácil não, viu? Para nós está bem difícil, porque o governo já orientou a bancada governista para votar a favor desse projeto. Então, essa semana isso pode simplesmente nos atropelar e ser votado. E eu vou falar para vocês, se a gente não se organizar já, nós vamos ser atropelados. Mas eu acho que a gente tinha que produzir textos, viu, Beto, viu, Suzana? Bem simples aqui nas nossas redes. Vou colocar aqui no meu Instagram os textos para vocês copiarem e mandarem para o deputado Eduardo Cury, para que a gente possa convencê-lo a mudar o relatório, porque o relatório não está trazendo as principais garantias que os concurseiros precisam, que é garantia de prazo para estudar, garantia de impessoalidade no processo, garantia de que a prova vai analisar o melhor candidato, né? Isso que a gente precisava ter aqui. Isso, professor. E a gente pode até pensar, para quem quiser conferir, é o artigo 7º, vocês têm que procurar aí no Google, PL dos concursos públicos, vai abrir uma página da Câmara dos Deputados, vocês procurem a última versão do plenário 2, que é a última versão, porque o texto já passou por várias alterações. Se vocês olharem, é uma lei sintética, uma lei em tese simples, né? Assim, curtinha, 13 artigos. Né? 13 artigos. 13 artigos, e lá no 7º, que fala do edital do concurso público, deverá prever, no mínimo, lá não tem a previsão de tempo mínimo da publicação do edital para a realização da prova. Isso não está previsto lá. Não está previsto. E também acho que a gente pode pensar, professor, se é uma lei que favorece também só a administração, porque, por exemplo, a lei exige que antes da publicação, quando for publicado um concurso, que a administração tem que fazer um levantamento sobre o número de cargos a prover e tudo, e não inclui, por exemplo, uma questão que é muito importante, que é saber se está tendo terceirização dos serviços.
Então, por exemplo, a lei deveria prever que antes de abrir o concurso, a administração tem que ser transparente e dizer se tem terceirizados ou não, que esse, por exemplo, é um critério utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para avaliar se está tendo preterição ilegítima de candidatos. Porque às vezes a gente vê a administração pública fazendo isso. Tem candidato aprovado no concurso, esperando ser chamado, e a administração terceiriza a função pública que devia estar sendo executada por servidor público. Tem pessoal esperando e não é chamado. A lei fala que tem que fazer um levantamento para saber de quantos cargos precisa. Então, vamos colocar um levantamento sobre o número de terceirizados, né? Por que não? Então, eu acho que a gente não pode só resistir, a gente tem que ser propositivo. E eu acho que fica aqui como uma sugestão. Quando for fazer essa pressão, né, professor, que a gente vai preparar esses textinhos prontos para o pessoal mandar para os deputados, eu acho que é importante pedir que a lei geral se espelhe na lei do DF, que é uma lei muito boa, que é uma lei que traz uma proteção para os concursos. Então, vamos ser propositivos, e em vez de falar só não, vamos trazer propostas e vamos dizer que eles que têm que justificar por que não tem que fazer desse jeito, né? Por que vocês não querem dar direitos para os concurseiros? Então, acho que a pauta é ser propositivo também. É isso mesmo. Vou pedir para colocar aqui a rede do deputado Eduardo Cury. Eu acho que agora a gente podia fazer um conjunto de mensagens direct para ele ou nas redes dele dizendo: deputado, o relatório que o senhor apresentou na CCJ não está bom, o senhor podia tomar por base a legislação do Distrito Federal, que é uma legislação que já está testada desde 2012, que tem trazido excelentes resultados e que pode ser um exemplo aqui para o Brasil, né? Leide, o novo presidente pode rever essa lei? Tem que ser o Congresso para rever, mas ele pode enviar ao Congresso um projeto de lei alterando, né? E até eu posso fazer isso, viu, Leide? Se essa lei for aprovada e ano que vem, se Deus quiser, eu voltar a ser deputado federal lá no Congresso, eu quero apresentar, sim, alterações nessa lei, se ela for aprovada, e aí eu vou pedir para ser o relator das alterações para que isso não aconteça de novo, porque, sinceramente, deveriam, com todo respeito ao Eduardo Cury, que é um amigo meu, deveriam ter convidado um deputado com experiência na área de concurso público, porque ele só recebeu a relatoria porque o deputado professor Luiz Fernando, o antigo LFG, que muitos conhecem, muitos que fizeram cursinho, né? Ele era o relator e ele faleceu de câncer, infelizmente, deixando muita saudade para todos nós que trabalhamos com concurso público. E ele entendia. E aí passaram o relatório do LFG para o deputado Eduardo Cury. Eu me ofereci para ajudar, mas pelo que eu percebi, não adianta, né? Então, assim, Leide, se eu estiver no Congresso ano que vem com um governo mais favorável, um governo mais sensível a necessidade de melhorar o serviço público, eu vou solicitar que eu seja proponente e relator de algumas mudanças que são absolutamente necessárias. Se esse projeto for aprovado, o concurseiro vai ter muito prejuízo, pelo que eu estou vendo aqui. O que mais que a gente podia trazer, Beto, Suzana? Então, olha o que acontece hoje. É um absurdo tão grande. A pessoa faz a prova no domingo. A banca dá até terça-feira para ele entrar com recurso. Não deu nem tempo dele conversar, né, Beto? Não dá tempo, meu Deus. No nosso DF, que a nossa lei, gente, 10 dias úteis. Era isso que eu queria que tivesse sendo votado no Congresso, gente. Como é que pode o estudante sair domingo, Beto? Como é que está a cabeça dos nossos alunos? Sim. Tá e aí, todo mundo doido, irritado, né? Sim. Aí na terça-feira à noite é o prazo limite para ele tentar encontrar todos os professores, ver o que cabe em recurso. A gente se esforça, termina a prova. Eu sei que você estava fazendo pós-prova outro dia aí, do concurso da Secretaria de Saúde. Naquela loucura, e uma correria para a gente também. Nem e pro o professor dá conta de preparar não dá conta de preparar os recursos, né, Beto? É muito rápido. Sim. É muito rápido. Mesmo nós sendo especialistas da matéria, em 2 dias úteis, você não consegue ir atrás de bibliografia, de pegar um livro, porque você tem que pesquisar para você fundamentar a sua posição, não dá tempo de você ir atrás. E aí, assim, é muito injusto, é o que eu falo, nós não estamos apresentando um projeto de lei geral de concursos. O que tem aí
é um arremedo de normas que só beneficiam a administração. E aí uma coisa tem que ficar clara, aqui eu coloco também, inclusive, o professor Arthur Lima, que estava fazendo uma live e falou muito sobre isso, que é o seguinte, havia um medo também de que, na versão que fosse aprovada, não seria necessária a prova de conhecimentos. E devido ao vídeo dele, a pressão que foi, esse texto já foi alterado para um outro, que agora a prova de conhecimentos, que é a prova objetiva, já vai passar. Isso mostra que se a gente lutar, a gente consegue sim fazer ações propositivas para alterar essa legislação. O difícil, a meu ver, é porque ela teria que ser muito modificada para ela ser considerada uma lei geral, ela teria que trazer muito mais conteúdo. Do jeito que está, tendo sido ainda, porque tem um detalhe aqui, eu não queria entrar nessa questão político-partidária, mas quando quem pede um requerimento de urgência é alguém que nunca defendeu o servidor público, já me estranha. Já me estranha. É o Partido Novo, gente, é o Partido Novo, que é um partido que ele é muito liberal, é um partido que defende o Estado mínimo, e nesse ponto de vista deles, servidor público é algo que tem que ser escanteado. Aí esse partido solicita, precisamos aprovar uma lei geral dos concursos para dar segurança. Quem está falando isso, gente, é alguém que está do outro lado, que está pensando em quem? Não está pensando em um serviço público de excelência, e em um serviço público, digamos assim, escanteado, para dizer o mínimo, para não ser mais duro aqui, tá? Então, é no mínimo suspeito. Só disso a gente já tem que encher a caixa do Instagram, do e-mail, do relator, justamente para que ele se sensibilize de que, se esse projeto for aprovado como está, não vai ser uma pauta positiva para ele, como ele deve estar achando. Vai ser uma pauta muito negativa, e a hora que ele descer do avião dele e for conversar com a comunidade dele, todo mundo vai olhar para ele e vai falar, que papelão! Por quê? Porque ele achou, talvez até por inocência, por inexperiência, que aquilo seria bom. Às vezes é inexperiência, mas da forma com qual está, o projeto não beneficia em nada o candidato a uma vaga no serviço público. Professor, e só um comentário, assim, eu vi um pessoal comentando, mas se prejudica, se é bom para a administração pública é ruim? Não, tem que ser bom para a administração pública, mas tem que haver um equilíbrio também. E eu acho que é importante a gente entender que a lei, ela tem que beneficiar a administração pública, mas ela também tem que atender minimamente, de forma razoável, os candidatos que estão prestando essas provas, porque são pessoas, são seres humanos que têm que viajar, que se dedicam numa vida inteira, que gastam recursos, nem todo mundo tem dinheiro para ficar fazendo prova, essas mudanças inesperadas, sem previsão. Você imagina, às vezes a pessoa juntou dinheiro para fazer aquilo, a prova muda, não consegue fazer, né? Não consegue mais fazer a prova. Então tem que ter um equilíbrio entre o interesse público e o interesse das pessoas que estão se dedicando para o concurso público. E também a gente tem que pensar que às vezes a gente fala isso, né? Eles só querem o Estado mínimo. E cada vez mais eu me convenço que não é que eles querem o Estado mínimo, eles querem o Estado mínimo para a maioria das pessoas, mas querem um Estado máximo e bem forte para defender os interesses dele. Então é um Estado máximo e ultraprotetor para interesses de minorias verdadeiras, né? Porque nós, mulheres, por exemplo, somos minoria socialmente, porque na vida mesmo, né, a gente, no número real é número absoluto, mas a gente vê que é um Estado forte para aqueles que têm poder econômico, que têm interesses, e um Estado mínimo para as pessoas que estão tentando, né, que estão, por exemplo, no caso dos concursos públicos, que estão estudando, e o concurso ele foi muito importante no Brasil para a gente reduzir desigualdades sociais, como o Beto falou, é uma porta de entrada, de ascensão social para as pessoas que vêm de famílias pobres, que a família é transformada pela experiência do concurso público, que a pessoa estuda e passa. Então, eu acho que é importante as pessoas terem noção que não é uma lei, é a lei dos concurseiros. Não, é uma lei que tem equilíbrio entre o interesse da administração pública e também protege aqueles que é a população, que vão ser servidores públicos e que vão estar trabalhando em favor do Estado. É isso mesmo.
eu acho agora, gente, que é o momento de mobilização. E eu queria deixar para vocês aí o meu WhatsApp, para vocês receberem todas as informações sobre as discussões que vão acontecer essa semana, todas as alterações no texto, as minhas conversas com o Eduardo Cury, com os outros deputados, com o Partido Novo, com o presidente da Câmara, porque agora nós temos que ir para cima. É só você depois entrar lá no link da bio, que você vai saber como ter contato com o WhatsApp para tratar dessas situações. E nós vamos fazer convocações à mobilização. Convocações para que vocês mandem mensagem para cada parlamentar que a gente indicar. Então, olha, o relator Eduardo Cury, ele vai apresentar um novo relatório. Gente, manda mensagem, manda mensagem, manda mensagem. Olha, agora o presidente Lira quer pôr em pauta, mas não mudou o texto. Manda mensagem, manda mensagem. Ou seja, é hora da gente estar mobilizado, fazer pressão, e eu vou fazer a convocação por meio aqui do Instagram, mas principalmente desse WhatsApp, que o link está lá na bio. E aí vocês vão poder... É só mandar um oi no WhatsApp, tá? O número está lá, que vocês vão ter acesso a essas informações em tempo real. Vamos supor que o presidente Lira coloque na pauta amanhã para votar. A gente vai ter que se mexer amanhã. A Leide, que está aqui nos acompanhando, deu uma sugestão da gente fazer uma carta conjunta dos grandes professores das empresas que preparam estudantes para concursos, né, como é o caso do Gran Cursos Online, para que a gente sensibilize os parlamentares sobre a preocupação que é essa Lei Geral dos Concursos Públicos, né? E o João Paulo Mercadante pergunta sobre a PEC 32. Pode ser que vá a plenário depois da eleição, mas nós vamos derrotá-la. Agora, o que está nos preocupando é que o governo está colocando pedaços da reforma administrativa em outras legislações, como, por exemplo, essa lei do concurso. Então, eles pegam... Como eles não conseguiram aprovar a PEC 32... eles vão pegando os pedacinhos e espalhando em outras leis, achando que a gente é bobo. Essa Lei Geral dos Concursos, ela tem muito do espírito da reforma administrativa. E aí, politicamente, Suzana, eu recebi aqui uma pergunta que eu acho importante. A pergunta fala se está fácil ou se não está fácil aprovar. O governo orientou a bancada governista a favor. Então, isso é um perigo, porque a bancada governista são 300 deputados, então eles ganham. E já diz muito sobre o que é o projeto, né, professor? É claro, se você tem o Bolsonaro apoiando esse projeto, gente, com o amor que ele tem pelos servidores públicos, com o carinho que ele tem pelos concurseiros, né? É o novo pedido de urgência e o governo orientando a bancada. Então, acho que a gente não precisa falar mais muita coisa, exatamente, né? Isso. Conseguir aprovar o pedido de urgência, ou seja, pode entrar em votação a qualquer momento. E o governo está apoiando, ou seja, se entrar em votação, ganha, se a gente não pressionar. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, o deputado Eduardo Cury foi forçado a alterar o texto dele, do relatório, para tirar qualquer preconceito, qualquer proibição de discriminação contra gênero, orientação sexual. Também disseram que não é mais raça e cor, né? Ou seja, eles estão tentando despolitizar o debate. É um perigo isso, gente. Tem que estar politizado esse debate. Você tem que falar que não pode ter preconceito contra a lésbica. Ponto. Se ela Exato, professor. Concurso, ela tem que ter direito. Não isso é gritante, é uma autorização da discriminação, porque vejam só, a primeira versão do relatório falava que não podia haver discriminação por questão de orientação sexual e questão de gênero. Da noite para o dia apareceu um novo relatório que sumiram essas duas palavrinhas, orientação sexual e gênero. Então, vamos supor, você tem lá um amigo que é gay ou uma amiga que é lésbica, fez o concurso, vocês fizeram concursos juntos. Ela foi discriminada e você, não, acabou, porque não tá dizendo que não pode discriminar. Inclusive, foi retirado, o que é um argumento para dizer, olha, não, questão de orientação sexual e gênero não é questão de discriminação. Então, isso é um absurdo, retirar isso. E também, para mim, é muito claro uma tentativa de despolitizar a questão racial, porque eles não colocam a palavra raça ou cor. E a gente sabe como o racismo é muito forte no Brasil, são as populações mais discriminadas, a população LGBT e a população negra. Então,
é muito assustador eles terem tirado a previsão de que não pode discriminar pessoas assim e manter, por exemplo, que é proibida a discriminação por deficiência física, mas não colocar de forma expressa que é proibida a discriminação por orientação sexual. Então, é muito Claro. preocupante também o texto ter sofrido essa alteração explícita e que, como eu falei, tem corpo, carinha, rostinho de pauta Bolsonaro. Então, gente, vamos ficar atento e vamos também puxar o pé nesse ponto aí. Perfeito, gente. Eu acho que a gente está chegando ao fim desse nosso encontro. Eu estou muito feliz por ter recebido essas duas autoridades aqui, minha querida advogada Suzana Botar, que já me defendeu tantas vezes na luta no Congresso Nacional pelo serviço público de qualidade, no combate à PEC 32, que já deu as entrevistas importantes em nome da Frente Servir Brasil para desmentir tudo que estava sendo dito contra os servidores públicos brasileiros, contra aqueles que estão prestando concursos, né? Então, quero te agradecer e quero também agradecer ao professor Beto Fernandes, responsável pela aprovação de milhares de estudantes. É um acalentador de sonhos, professor Beto, um grande mestre aqui do Distrito Federal e do Brasil. Eu fico muito honrado por receber vocês aqui no meu Instagram. Beto, despeça-se e a gente fecha com a nossa amiga Suzana Botar. Amigos, prazer enorme ter participado aqui. O momento é de mobilização, é sempre um prazer participar, conhecer agora a advogada Suzana, que muito brilhantemente está nos representando. Vamos agora nos mobilizarmos, porque todas as vezes que o concurseiro se mobilizou, a gente teve sucesso. Todas as vezes. Agora não vai ser diferente. E só para dizer aqui, principalmente que eu sou da cadeira de economia também, é que quanto a gente fala, né? Então quer dizer que se é bom para a administração e é ruim para o concurseiro, não vale nada. Não é isso que a gente está falando. Se esse PL fosse aprovado, seria a pior coisa para a administração pública, porque entrariam os piores profissionais, estariam entrando pessoas indicadas, despreparadas, e que só entram no serviço público não por missão ou vocação, e não porque já viveu também uma situação difícil, porque o nome é servidor público, o nosso público é um público carente. Então, aquele que vem de baixo, galga, estuda e vence, na hora que ele se torna servidor público, ele está servindo a quem? A comunidade da qual ele conhece com propriedade. Então, investir no servidor público preparado, capacitado e qualificado é o melhor que o Estado faz para ter maior eficiência e eficácia em todas as ações que ele realizar. Abraço, valeu e deixa eu correr que agora eu vou para o Gran Online também. Corre lá, meu Tchau, amigo. gente. Boa aula, hein? Tchau, Beto, foi um Valeu. prazer. Professor, eu Prazer, também tchau, só tchau. tenho a agradecer o convite, é uma honra estar ao seu lado na luta pelo serviço público e também em nome dos concursos públicos, para selecionar bons servidores, né, que vão servir a população. É sempre um prazer e uma honra estar aqui. E eu acho que o recado é esse, gente, é um momento de mobilização, vocês já conhecem, a gente quando fala para mobilizar, a gente mobiliza mesmo, né? Eu tenho muito orgulho da luta que o professor Israel fez, assim, eu posso falar que é o deputado que derrubou a PEC 30 e tá lá. Eles estão querendo reanimar o morto, gente, isso mas vamos mesmo. enterrar de vez. Vamos enterrar a PEC 32 e vamos, gente, brigar para uma lei de concursos públicos que seja justa. Então, é como eu falei, vamos ser propositivo, né? Vamos botar a bola no pé deles. A gente quer uma lei que espelhe na lei do Distrito Federal, que é uma lei de concursos públicos muito boa, e ninguém vai dizer que aqui no DF teve concursos públicos piores depois que essa lei foi aprovada. Pelo contrário, os candidatos têm muito mais segurança, as bancas também têm mais segurança, que podem falar, ó, candidato, o prazo é tal. Então vamos para cima, vamos para as redes, vamos pressionar para que haja alteração desse projeto e para que as emendas sejam para trazer que a lei do Distrito Federal seja utilizada como modelo. Então, gente, muito obrigada. E, professor, estamos juntos na luta. Obrigada pelo convite. Obrigado, Suzana. Tchau, gente. Boa noite e até a abraço. próxima. E não se esqueçam de mandar um oi lá no WhatsApp. O link está na bio para vocês acompanharem essa luta que vai ser sangrenta essa semana lá no Congresso Nacional. Tchau, tchau, gente. Sim.